As velhas angústias humanas recebem todos os dias uma roupagem contemporânea. Isso é inegável. O homem é fruto do seu tempo. Hoje existem palavras novas que definem sua realidade, assim como remédios novos que prometem atenuar sua dor. Mas quem se debate nos sintomas e nas dores delegam aos terapeutas o encontro, dentro de uma persona desajustada, da pretensiosa cura de seu sofrimento. Os mesmos terapeutas que também, além de viverem no mesmo tempo, terem suas próprias questões, terem inúmeras técnicas terapêuticas, precisam entrar e sair dessa caverna escura e complexa que é a mente humana, com as melhores escolhas. O que podem os psiquiatras, a psicanálise, a espiritualidade, as psicoterapias com suas palavras e pílulas? Engraçado, em todos os tempos estamos em busca de minimizar as dores humanas. Mas o que sempre nos escapa? Ora, se há evolução, por que não sentimos menos dores e dissabores em viver? Qual a resposta para aquilo que nos perturba? Eu sou Cássio Augusto, eu sou terapeuta e hoje nós vamos finalmente entender o que eu faço dentro de uma psicanálise. Por que eu entro, sento na frente de uma pessoa estranha e tenho que contar tudo da minha vida? Vem comigo que vocês vão descobrir. Parece difícil, mas não é, vocês vão ver. Bom, para entender psicanálise, nós vamos começar a entender os três modelos mais utilizados, que é a psicanálise ortodoxa, a psicanálise clássica e a psicanálise contemporânea. Bom, vamos lá então. O que é a psicanálise ortodoxa? Ela valoriza os aspectos psíquicos, onde os sonhos sempre foram uma ferramenta preciosa. Essa análise ela tinha como principal foco os desejos proibidos edipianos, reprimidos lá no inconsciente. A técnica era rígida, com muitas sessões semanais. O principal objetivo era a solução dos sintomas das neuroses. Muito que bem. Tá. E aí a gente pula para uma psicanálise mais clássica, que amplia esse foco. Ela é igual à ortodoxa, só que ela amplia um pouco mais. Ao invés de apenas neuroses, ela trata também as psicoses. A análise se preocupa com a interpretação de emoções arcaicas, fantasias inconscientes e mecanismos de defesas bem primitivos. As sessões passam a ser mais longas, com 4 ou 5 encontros semanais. Caro, né? Bastante caro. Bom, vamos lá. E o que seria a psicanálise contemporânea? A contemporânea, o foco é nos vínculos estabelecidos entre analista e paciente barra analisando. Aqui já muda um pouco a ideia de paciente, daquela coisa parada, estática, que recebe ou entrega uma narrativa e em seguida recebe orientações, entre aspas, ou uma visualização maior daquilo que ela que ela tá relatando. Só que a gente propõe uma outra posição. É uma questão do analisando. Nós estamos juntos investigando a sua persona, investigando essa mente que está conturbada ou está sendo acometida de algum sofrimento. E vamos juntos num trabalho investigativo. Então não é mais paciente, tá? Ainda é e também não é, tá? Então, esse vínculo, ele se remete, esse vínculo que agora é construído dentro da psicanálise contemporânea, ele vai se remeter à relação mãe-bebê. Então, ele permite a evolução a partir do psiquismo infantil. Então, você vai lá do passado para o agora, numa jornada, junto com o terapeuta, recriando essa jornada evolutiva dessa persona. Assim, o analista exerce uma função marcante e para isso ele faz necessário que o analista busque uma formação já multidisciplinar para que possa entender e entender melhor seus pacientes em sua prática psicanalítica. Então, esses são os três modelos hoje propostos, onde os analistas utilizam dos três. Uns são mais ortodoxos, outros mais clássicos
e outros mais contemporâneos, tá? O contemporâneo, ele abraça todas as terapias dentro da ideia psicanalítica, mas as outras disciplinas, qualquer ciência ou espiritualidade. Então ele vai para um caminho de, de maior escolha cognitiva, ok? Então são esses os 3 modelos. Bom, antes nós temos que falar do pai da psicanálise. Quem que é o papito das terapias? É o Freud. Então Freud descobre a psicanálise e começa a aplicar dentro de um contexto, dentro de um contexto sócio-histórico-cultural. A gente tem que lembrar isso. Então, por isso que a psicanálise ela vem evoluindo, porque dentro do contexto sócio-histórico-cultural, os modelos funcionavam. Só que hoje, a psicanálise se exige mais dela. Por quê? Porque os tempos mudaram. As questões são outras, a maneira de lidar com as questões são outras, porque, querendo ou não, a sociedade nos moldam. E dentro desse modelo que você vive e segue, isso pode ou favorecer as suas cognições ou reprimir e atrapalhar as suas cognições. E o terapeuta entra e senta para justamente tentar entender o que esse ambiente sócio-histórico cultural fez com a sua cabecinha. Ele promoveu ou atrapalhou? E se atrapalhou, atrapalhou onde? Como? Por quê? E a gente, dentro de uma narrativa egóica, porque você vai sentar? Você vai sentar e vai contar a sua história, a sua versão da história, do que aconteceu. E de como isso formou a sua persona, como isso te personificou. Só que aí a questão é, se você sentou ali, tem problema, alguma coisa está acontecendo. Ou você está com a mente perturbada, ou você está com o corpo orgânico desajustado por conta da mente. Então, existe alguma questão ali para ser resolvida. E aí, o que o terapeuta ele vai fazer? Ele vai entrar num trabalho investigativo junto com você para recriar essa narrativa, essa persona que é você. Ele vai tentar descobrir se o que você está dizendo condiz com a realidade e vai tentar vai promover que você, ao invés de olhar para a narrativa, tente olhar para as realidades. E por meio dela, ressignificar essa narrativa que te promove um erro cognitivo, que te promove uma crença limitadora, que te atrapalha, que está fixado na sua mente uma ideia que não necessariamente ela talvez ela seja uma realidade. De fato, talvez no andar da carruagem descobramos que você de fato foi abusado ou abusaram de você de inúmeras maneiras. Mas que a gente vai fazer com isso agora? A gente vai ficar num processo cíclico de dor ou a gente vai ressignificar isso, transformar numa narrativa mais harmônica, mais realista, menos infantil? Porque a visão que você tem é pequena em relação à realidade. A realidade é muito maior do que isso. Quando você pega a metacognição e se afasta com o observador, você percebe que aquilo é pequeno. Aquilo não te faz bem. Então, em outras palavras, a gente fica agarrado às vezes em raivas, em dores, em interpretações de onde você é a vítima e a posição de vítima ele cai bem, porque ele caiu bem no passado e até funcionou para te proteger quando você era criança. Só que agora você é adulto e capaz, você tem condições de habilitar outras cognições para entender melhor o que aconteceu com você e abrir mão daquela dor, entende? Então vamos começar falando dos 3 modelos psicanalísticos que se apresentaram ao longo do tempo, desde do momento onde Freud cria a psicanálise, estudando, lembrando que ele estudava dentro de um contexto extremamente machista, um contexto sócio-histórico cultural completamente diferente do de hoje. Então as mulheres eram altamente reprimidas, as cognições não eram afogadas, eram
colocada lá no fundo do mar mais profundo, tá lá, as cognições dela tá lá afogada naquela impossível de qualquer ser humano chegar. Então ela se manifestava de maneiras variadas, as mulheres eram histéricas, elas desmaiavam, elas tinham uma série de comportamentos que na verdade eram as cognições gritando para sair, entende? Então, o modelo psicanalítico mais clássico até funcionava dentro como é que eu vou dizer? Dentro desse modus operandi daquela lâmina do tempo. Agora, na nossa atualidade, isso mudou. As sexualidades não são tão mais reprimidas. Ainda são, mas não como eram antes. Então, a gente precisa perceber que a psicanálise ela vem evoluindo. E ainda muitos colegas trabalham ainda com a ortodoxa, com a mais antiga. Depois outros com a clássica. E os mais modernos trabalham com a contemporânea, tá? Volto a dizer, não tem melhor, não tem pior, não tem certo, não tem errado. Mas a gente pode pensar em adequado e inadequado. É inadequado ficar preso num tempo. Pode funcionar o modelo mais antigo com algumas pessoas? Pode, mas se o terapeuta tiver uma metacognição bem assertiva, ele vai perceber, esse aqui tá dando muita volta, ele tá com medo ou vergonha de se expor. Então vamos pelo modelo mais ortodoxo, que aí ele, nas representações de sonhos, ele começa a se abrir. Só que aí é um processo extremamente longo, extremamente caro, e que pode dar resultado, como pode também não dar. Você entende? Então, aí ele tem o feeling de perceber, esse aqui dá para puxar mais, esse aqui já tá mais honesto consigo mesmo, ele consegue se ver, ele percebe que tem uma persona que atrapalha, então ele vai ter que... Porque no final, gente, o que é a psicanálise? É a desconstrução da sua personalidade. A sua personalidade, ela não tá errada, ela não tá com defeito, não é isso. Sua personalidade deu o melhor com o que ela tinha no tempo que ela precisou daquelas habilidades ali que ela acionou, que pode até ter funcionado para ajudá-la no momento mais antigo, lá atrás, quando ela era criança, mas que não funciona mais como adulto. Ela precisa amadurecer essa cognição. Ela precisa abrir mão dessa cognição, dessa fixação, desse esquema, dessa crença que é limitadora, porque não deixa ela crescer ou está deixando ela disfuncional. Então, dentro da minha narrativa, eu preciso entender que quando a gente relata um fato que é do passado, existe uma grande possibilidade daquilo que está sendo relatado ser realidade em 60%, tá? Isso acontece com todo mundo. Todo mundo que relata algo que está no passado, o que você está relatando de fato é 60% realidade. O resto a mente completou. Porque você não consegue guardar tudo dentro de uma coisa muito certinha, muito redondinha. Até o trauma, que é bem preciso, o trauma guarda memórias bem quase precisas, mas até ele também completa, até ele também não é completo. Beleza, ok. Agora vamos pensar assim, se eu tenho problema numa cognição e eu interpretei aquilo, e interpretei de maneira equivocada, esse 60 pode diminuir para 50, 40, 30. Agora, para que essa informação serve? Por que ela é importante para nós? Pensa comigo, eu estou disfuncional, eu estou parando a minha vida, eu estou no puro ódio da montanha com alguém ou com alguma coisa, eu estou num grande sofrimento de semanas, meses, anos, por algo, gente, que pode ser 60% realidade, dentro da melhor hipótese, ou 70%, 80%, 90% não realidade. Eu tô tratando com algo que é mais uma interpretação do que o fato. E quando você entende isso, você consegue entender uma coisa que os budistas falam muito. Gente, olha aqui. Mete o dedo nessa inscrição e nesse like, tá bom? Gente, por favor, ajuda o canal, se inscreva, dê like, compartilhe.
ajude o canal a crescer, tá bom? Muito obrigado, gratidão, até a próxima.